Através da rede tvm.com.br, o programa Quarta Dimensão está disponível para o mundo. 8 de julho de 2016, 17 horas. Com o tema ainda em elaboração, e alguém já colocou reparos. Pensar grande, Getúlio, não será incentivo à megalomania? Foi interrogação de alguém. Não nego que existe um risco embutido nesta frase. Se o incentivo de produzir algo fora da média mover cristão desapegado, porém, o perigo desaparece. Veja que o próprio Jesus dizia: é o Pai que realiza os milagres. Isto transfere, de certa forma, todo o mérito para nosso Pai Celestial. Se nós acreditarmos tudo a Deus, seguramente não correremos risco algum. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença do nosso amigo Luiz Carlos Zube, responsável por essa parte. Com ele na técnica, temos a certeza de ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Vale pensar grande. Garoto recolheu uma folha escrita à mão, com esmero, encontrada no assento do metrô de São Paulo. Os caracteres das letras desenhadas certamente eram obra de calígrafo habilidoso, pois despertaram a admiração da criança. O competente artífice da obra-prima deveria ter alma de artista. Reminiscências de poeta anônimo eram as palavras de apresentação. E ele recomendava: começa sempre com desejo de superar-se, mesmo que tenhas somente o tempo necessário para escrever uma simples linha. Preserva a certeza de que alcançarás superação acima de todas as tentativas anteriores. Projetos abaixo da média prejudicam a autoestima. Será necessário erguer os olhos cada vez mais para o alto. Pensar com grandeza deve ser a aspiração legítima de todos os seres vivos. Era o que se escrevera naquele papel perdido no metrô de São Paulo. A exortação excelente, o estilo primoroso, a beleza exposta de forma agradável. Graham Bell, o cientista, foi responsável por idêntico chamamento. Será indispensável que nós superemos, recomendou Bell. Ninguém fique sempre nas ruas por onde todo mundo passa. Será necessário abandonar as trilhas batidas e enfrentar o desconhecido, se embrenhando na floresta quase impenetrável. Com certeza você vai encontrar algo nunca visto antes. Toda descoberta conduz a outra descoberta. E antes que se perceba,
estaremos pensando em algo transcendental, fora da média. Invenções inexplicáveis até hoje têm sido resultado deste espírito audacioso e perseverante. Será adequado incentivarmos, especialmente as crianças, a pensar com grandeza, que especialmente elas aprendam cedo a buscar metas além do ramerrão cotidiano. Rui Barbosa já dizia: eu sou pequenino, mas mantenho os meus olhos cravados no pico das montanhas. Rui Barbosa era de baixa estatura. Que todos conservem indistintamente propósitos inabaláveis de realizar sempre o melhor. Hoje em dia, espalhou-se o conceito de que a competição faz mal às nossas crianças. A ordem é resguardá-las, poupando os pequeninos de estressantes confrontos. Sobrarão tempos para que sejam testados mais tarde. Tem sido argumento de pais e de professores. Não podemos ser favoráveis a este adiamento da experiência. Primeiro, porque as provas futuras vividas por elas, longe da nossa monitoração de pais e professores franca e honesta, podem se tornar chocantes. Se não treinarem antes, amanhã poderão sucumbir pela surpresa. E ninguém confunda esta cautela com superproteção. Enrijecer o caráter é dever de pais e de professores. Caráter se amolda e fortalece tão somente na bigorna das provas. Antes de saltar do avião, alguém deve obrigatoriamente vistoriar o paraquedas. Será que estamos, na medida certa, criando integralmente os nossos filhos para enfrentar a vida? Terão eles alcançado a aptidão para enfrentar sozinhos as surpresas do cotidiano? O poeta foi claro: meu filho, sê forte, que a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Levantar-se em toda a extensão do esqueleto da mesmice e realizar a excelência no fazer e no sentir. Este é o caminho das pedras, o roteiro mais promissor. Pensar com elevação de propósitos, levantar-se do comodismo e ir em frente, enfrentando os desafios da vida, devolvendo ao viver alguma coisa ainda maior. Pensar com grandeza será sempre vantagem, porque tais reflexões flutuarão vitoriosas no aconchego do Altíssimo. Eu duvido que alguém, criador de algo excelente, se torne uma pessoa perversa. São as vítimas de frustração que acalentam azedume. Quem goza a satisfação de contemplar sua tarefa bem feita, conserva o ego apaziguado e o coração tranquilo. Quem produz algo na esfera excepcional dos criadores recebe imediata compensação das alturas. Deus ama
a sensibilidade dos artistas. Porque os verdadeiros artistas mais ajudam do que estorvam. Artistas são mais desprendidos, mais vulneráveis aos presságios, mais sensíveis aos apelos da espiritualidade. Mesmo quando se perdem no roteiro almejado, as almas sensíveis retomam o equilíbrio com dupla rapidez. Certas pessoas evitam novas atividades pelo convencimento de que não são capazes de realizá-las. Temos exemplo típico. Muitos não se atrevem a guiar o carro à noite. Isto os deixa nervosos e inseguros. Nestes casos, valerá apenas fazer teste, insistir. Se a escuridão os pegou da estrada, continuem guiando o carro. Mantenham-se ao volante. Pouquinho hoje, outro tanto amanhã, até acostumar. Ao invés de pensar em perigos, melhor concentrar-se em pensamentos elevados, em quadros mentais elevados. Trocar figurinhas com sua própria pessoa dizendo: eu estou guiando bem. Obrigado, meu Deus. Na medida do possível, assumir o que se encontra seguro. Concentrado no lado positivo, com certeza o resultado será a aceitação definitiva de que é capaz de dirigir com segurança. E nesta segurança, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zube, o nosso site já está na telinha, para que os telespectadores conheçam nossas ideias através de um texto escrito. Alguns preferem leitura como tipo de intercâmbio. Outros, porém, apreciam a imagem, ao vivo e a cores. E lhes entregamos horário semanal e suas reprises. E ninguém esqueça o YouTube, onde 57 palestras estão disponíveis 24 horas por dia. O YouTube também é uma concessão aí que nos faz o nosso amigo Zube. É ele o responsável. Vocês escolhem a maneira preferida de intercâmbio conosco. E nós agradecemos sempre. E agora a continuação do tema. Vale a pena pensar grande. Vale pensar grande. Qualquer pessoa normal pode praticamente fazer tudo. Se pararmos de nos esconder em evasivas, de pouco tempo ou de incapacidade, nada estará fora do nosso alcance. É só querermos que assim seja e assim será. O destino nunca foi camisa de força. Não existem mistérios indevassáveis, nem portas fechadas. Nada existe oculto que não venha a ser revelado nas palavras do grande mestre. Buscai e achareis. É conselho do nosso Rabi. Nós somos rodeados por forças além da imaginação, pela intuição, meus caros.
estas forças conversam conosco. Manter diálogo é imprescindível. A mensagem poderá chegar a qualquer momento. Será muito frustrante nos encontrarmos com linha do telefone ocupada. Será frustrante. Famoso ufólogo do Chipre saiu para espairecer depois da janta. Ele se encontrava meio desanimado e desta vez nem carregou a companheira de sempre, a máquina fotográfica. Pois foi exatamente naquela noite que enorme disco voador apareceu a poucos metros do portão do seu jardim. Do interior da espaçonave desembarcaram 3 homenzinhos verdes. Os alienígenas permaneceram tempo suficiente para belas fotografias. O ufólogo de carteirinha, durante a vida inteira, ele mantivera aceso o desejo de fotografar visitantes de outros mundos. Voltou para casa correndo em busca da máquina. Mas, quando ele retornou, o disco já fora embora. A experiência deste ufólogo nos adverte que não basta pensar grande. Será indispensável nunca desviar os olhos do objetivo maior. O pior, o trivial e o melhor podem acontecer no próximo minuto. É essencial não perdermos o foco. Para gozar o prazer da água num dia quente, será necessário o quê? Mergulhar na água. Secretário de jornal pediu certa vez ao repórter Roberto da Luz Pereira que escrevesse alguns artigos sobre tulipas. Não poderia haver assunto mais detestado, disse o repórter para seus amigos. Terminou assumindo a tarefa, porém. Percorreu exposições, manteve diálogo com especialistas e, de repente, o entusiasmo substituiu a ojeriza. Roberto se tornou consultor da matéria, mergulhando por completo em assunto que jamais cogitara. Coisas enfadonhas ou desinteressantes não existem. Quando nos envolvemos, qualquer destas coisas e destes relacionamentos e desses trabalhos poderão nos empolgar. Ficamos empolgados. O cérebro humano é uma caixinha de surpresas. Ele foi criado por Deus para uso continuado. Quanto mais se pratica, maior a eficiência. Além de tudo, o uso saudável da mente poderá ser antídoto contra inúmeras doenças. Dinamismo no pensar e no agir afugenta a depressão. Viver, meus caros, é mostrar-se ativo. Quem não manifesta potencialidades não vive. Apenas existe no espaço e no tempo. A vida nós não a adquirimos ao nascer de forma alguma. A vida é conquista do exercitar. Ao nascer nós passamos a existir. As pedras existem. As águas existem, o fogo existe,
Falta-lhes, todavia, a consciência lúdica daquilo que se chama a vida. Este aspecto gostoso foi concedido apenas ao ser humano. Viver não é simplesmente ocupar lugar. Viver é sorver todo o suco daquele fruto adocicado. É o que Jesus chama no Evangelho vida abundante. Eu posso, eu sou, eu tenho capacidade para pensar grande e realizar o excelente. Isto explica a promessa de vida abundante. A mostra perfeita de imortalidade é o grau de certeza que nós adquirirmos. Eu vim para que tivesseis vida, explicou Jesus, e a tivesseis em abundância. Todos os espíritos são imortais, mas nem todos sabem disto. Muitos não têm capacidade de sentir este atributo da alma. Max Eastman escreveu: experiência simples estabelecerá distinção entre dois tipos de homens. Junte-se aos viajantes do barco e observe. Alguns sobem ao convés e apreciam a beleza da vegetação que se renova nas margens. Outros se instalarão no porão, perdidos em pensamentos abomináveis, fumando sem parar, sufocados em nuvens de fumaça. Dividiremos estes passageiros em duas categorias: os que aproveitam a brisa e o ócio para refazimento e os que apenas se interessam pelo desembarque. Isto fornece perfil dos mortais e dos que ainda dormem. Os primeiros estão ativos, aproveitando todas as gotas de orvalho. Os segundos ignoram o que os seus olhos enxergam e o que os seus ouvidos ouvem. A vida deles ainda está aprisionada em caixa de Pandora. Meus caros amigos, vida é algo para ser saboreado como fruto sumarento. Jesus encontrava-se certa ocasião no portal do refeitório de fariseu ilustre, convidado que fora para jantar. Os apóstolos o rodeavam com fome, tentando apressá-lo a se aproximar da mesa. O nosso rabi lhes disse: meu banquete é fazer a vontade do meu Pai. João 4, versículo 34. Pensar com grandeza, meus caros, é exatamente isto. Banquete é palavra acertada, definição perfeita. Se realizarmos aquilo que Deus deseja, estaremos no caminho certo. Cristão e choramingas carentes não combinam. Eu tudo posso naquele que me fortalece, escreveu Paulo. Reconhecendo que a vida de Deus está em mim, eu não posso fugir. Por que não executar trabalho excepcional com leveza e capricho? Vale pensar com grandeza, porque a vida de Deus é a minha vida. E neste minha vida, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Em Lucas 17:10, Jesus disse: depois de haver desfeito tudo, dizei, somos servos inúteis. Fizemos apenas a nossa obrigação. Depois de pensar grande e realizar coisas extraordinárias, imagina que sem Deus não teríamos feito nada. A maior obra se torna uma simples migalha quando nós associamos esta obra com a soberba. A soberba mata o mérito. Ninguém se iluda, meus caros. Será necessário esvaziar o cálice. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema. Vale pensar grande. Guido Bartoloni sonhava construir uma ponte sobre o rio Arno. O seu barco a remo, Napoleão, herança paterna, preencher a sua vida em todos aqueles anos. Foi uma coisa boa, mas passageira. Agora ele queria mais. Nos primeiros dias de março de 1947, Guido começou a escavar, deixando a direção do barco nas mãos da esposa. Em Florença, nos entulhos que a guerra produzira, encontrou postes, argolas e parafusos. A jornada se estendia até 12, 15 e algumas vezes 17 horas de trabalho. Todos achavam que Guido enlouquecera. Como poderia aquele homem sozinho construir ponte? Certa ocasião, tarde da noite, ele caiu num daqueles buracos e quebrou 2 costelas. Embora o médico recomendasse repouso, Guido continuou na lida, capengando, com enormes dores e limitações. Nada conseguia afastá-lo do canteiro de obras. De tão absorto, nem notava o riso e as críticas das pessoas que passavam por ali. Vendeu até as joias e as roupas da esposa, galinhas e a mobília da casa. Preocupada, a senhora Bortolini consultou o vigário. Não seria o caso de internar Guido num hospício? O velho sacerdote, porém, recomendou paciência. E o tempo passou, e depois de marchas e contramarchas, finalmente a ponte ficou pronta, contrariando todas as expectativas. Dia 10 de julho de 1949, aquele precioso fruto da perseverança de um único homem foi inaugurada em benefício daquelas 2 cidades. Os prefeitos de Valina e Anchieta avançaram ao som de música e se encontraram no meio da ponte. Ambos cortaram a fita inaugural. Essa figura, meus amigos, Guido Bartolini, personaliza o nosso tema. Coisas excelentes acontecem quando alguém supera limitações e pensa
com expectativas grandiosas. Pensar grande e executar com arrojo o que se idealiza são segredos de sucesso. Temos no Evangelho confirmação de que existem limites para crescimento das potencialidades. Fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Palavras de Jesus em João 14, versículo 12. Aqui estacionamos a carruagem para esclarecer algo insólito. Cesse tudo que a musa antiga canta, como diria Camões. Neste angu tem caroço. Neste angu tem caroço. Analisemos a promessa de Jesus com a atenção que merece. Obras ainda maiores, profetizadas há 2 milênios, ainda não ocorreram. Prodígios sensacionais que ocorreram durante aqueles 3 anos do ministério de Jesus estão prometidos que seriam presenciados outra vez. Os discípulos excederiam as realizações do Mestre. Se o Nazareno multiplicou 5 pães e 2 peixes e fez comer 5.000 pessoas, seus seguidores criariam provisões para 10.000. Jesus foi claro: fareis obras ainda maiores. Nunca escutei explicações da teologia, porque os prodígios ainda não foram superados. Lázaro permaneceu 4 dias no sepulcro e depois foi ressuscitado. Prodígio igual não se repetiu em todas as gerações daqueles que se intitularam apóstolos. E estamos vivendo no 21º século depois da promessa feita. Eu pertenço ao grupo dos que acreditam sem dúvida nenhuma em todas as palavras de Jesus. Se ele falou, eu aceito. Não há o que discutir. Valerá, porém, considerarmos alguns buracos negros da teologia. Contradições afloram. Sigam o meu raciocínio com dobrada atenção, por favor. Alguns teólogos prometem o céu imediato depois de vida única. Outros ensinam que o corpo fica dormindo no sepulcro até o juízo final, quando será ressuscitado para a bem-aventurança. Num e noutro caso, o além será a congregação de almas, felizes e sem problemas. Verdadeiros paraísos mesmo é o prometido pela teologia. E eu pergunto, se eles dizem que não existirá doença, nem morte, nem mal neste outro mundo, onde realizar os prometidos milagres, multiplicar pães no paraíso, onde ninguém sofre fome, na nova terra da promessa, onde os taumaturgos encontrarão Lázaros para ressuscitar. Não são os próprios teólogos que afirmam que não haverá mais mortes? Como os telespectadores estão percebendo, sem visão globalizada da doutrina espiritualista, é impossível interpretarmos Bíblia. Fica a inquietadora interrogação no ar, clamando por resposta que a teologia não tem capacidade de oferecer.
Se Jesus fez esta promessa há 2000 anos e todos estão morrendo e todos os eleitos acordarão salvos, em que época os prometidos milagres acontecerão? Pergunto eu. Sem visão globalizada do cosmos, não restará matéria-prima para prodígios. No paraíso, certamente, ninguém vai encontrar Lázaro morto para levantar do sepulcro. Se a chamada Jerusalém celestial abrigasse os eleitos, com certeza haveria sobras de pão. Como todos percebem, o telhado da teologia ostenta goteiras por toda parte. As telhas já não estão se encaixando no lugar e a chuva incomoda. Embora a petição fosse publicada nos jornais de grande circulação, procura-se Lázaro morto, defunto algum seria encontrado, porque a teologia nega a ocorrência de morte depois do juízo final. E agora, como proceder? Só nos resta buscar esclarecimentos na doutrina da reencarnação. Nas muitas vidas, o imbróglio se esclarece. Jesus falava para os filhos do universo e não simplesmente para terráqueos, porque nós somos filhos do universo. E neste Filhos do Universo, vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos, ninguém esqueça este encontro semanal da sexta-feira, às 17 horas. E já se tornou costume, nas tardes de sexta, o estudo de assunto do Evangelho sem algemas. Na próxima semana, dia 15 de julho de 2016, o assunto será ciladas do sexo imaturo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema em estudo. Vale pensar grande. Fareis tudo o que eu faço, e coisas maiores ainda. Palavras de Jesus. Este imbróglio somente será esclarecido quando nos convencermos que a Terra deixou de ser o centro do universo, porque ela continua sendo. Pela teologia, continua sendo. Como reencarnação, a vida não tem limites. E ninguém dorme na inconsciência, porque a morte não existe. Os apóstolos de Jesus, por ocasião do desencarne, apenas se livraram do escafandro do corpo físico. Eles estão vivos e conscientes em algum lugar até hoje. Deus não é Deus de mortos, como disse Jesus aos saduceus. O mestre se referia a Abraão, Isaque e Jacó, como vivos, garantindo que eles nunca morreram. Aqueles que aprovaram a crucificação de Jesus, incluindo tanta gente boa por aí, talvez eu mesmo estive lá, estão todos no palco da história. Aqueles que apedrejaram Jesus. O crescimento espiritual é incessante. Jesus pensava com grandeza quando fez a promessa. Proezas inacreditáveis serão possíveis.
A teologia que fala da terra como se fosse o fim da linha, conserva os ranços dos tempos de Galileu Galilei. Nós apontamos o cosmos, a vida incessante que se irradia pelos reinos do sem-fim. Aquilo que Jesus realizou na Palestina há 2000 anos será superado em novas civilizações no rastilho das estrelas. Os Lázaros se encontram e se encontrarão pelas esquinas de milhares de mundos, esperando pelo retorno ao palco do planeta onde viveram. No retiro provisório do nosso aprendizado, o Pai das alturas nos erguerá para portadores de sua mensagem e dos seus benefícios. Veremos as nossas mãos incendiadas pelo amor de Deus, fazendo o pão nascer do pão. Multidões famintas serão saciadas em atmosferas de assombro e de perplexidade. Fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Somos obrigados a pensar com grandeza, porque não existem limites para o poder e o amor do nosso Pai. Jesus não falava do horizonte próximo. Jesus apontava o amanhã distante. O grande fiasco tem sido considerar a terra como ponto final da jornada. Nascer, viver, morrer e se salvar num único planeta. É visão estreita, mentalidade estreita, que exala estreiteza por todos os poros. Demandando a largueza da obra de Deus, nós entendemos perfeitamente as palavras de Jesus. Fareis obras ainda maiores. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Deus não é Deus de corpos ressecados, imóveis em mausoléus de pedra. Deus é Deus de espíritos imortais, totalmente conscientes e prazerosos em servi-lo em todos os cantos do universo. Este é o evangelho cósmico que transcende todas as nossas expectativas. Com este pensamento, nós entendemos o amor de Deus e a grandeza de Deus. O Nirvana se encontra além da encruzilhada, mas o Pai Celestial está em toda parte. Quando crescermos o suficiente para ressuscitar mortos, os Lázaros surgirão para receber o prodígio permitido pelo Pai misericordioso. Espontaneamente, reencarnaremos em planetas onde há pranto e ranger de dentes, para lecionar esperança e divulgar o Evangelho. Nada de paraísos falsos, de infernos que não existem, de demônios que perderam os chifres. Ninguém espere o céu da preguiça e da contemplação. Anjinhos tocando harpas são frutos de sonhos criados por inocentes úteis, bonzinhos, mas completamente ignorantes. Eles confundiram os símbolos com os simbolizados, apregoando ruas de ouro e casas de rubi. O enfoque do nosso destino, em nosso entendimento, é diferente. Aqui ou acolá, os servos do Senhor estarão entregues ao trabalho em atividade constante. Só a repetição das vidas na carne nos dará condições de crescimento.
Não te admires de eu te dizer, disse Jesus a Nicodemos, será necessário nascerdes de novo. João 3, versículo 7. A vela acesa revelava o rosto afogueado do fariseu, do sinédrio. Não te admires, fora a recomendação e a advertência de Jesus. Quem poderia, entretanto, manter-se tranquilo diante de revelação tão espantosa? Voltar a viver depois de abandonar o corpo? Quando Jesus terminou sua explicação, Nicodemos estava deslumbrado. As palavras do mestre pareciam redemoinho em sua cabeça. Em verdade te digo, quem não renascer não verá o reino de Deus. Nicodemos sempre buscara algo além dos compêndios, convivendo e aproveitando o carisma de rabinos ilustres. A carne nasce da carne, todos conhecem a mãe, ninguém desconhece o pai. O elemento água, símbolo da matéria, foi trazido por Jesus para definir a pessoa vivente. Cada centímetro daquele corpo maravilhoso já foi definido e catalogado pela ciência e curado pelos médicos também. Oceanos de linfa cristalina escorrem pelas células, nutrindo as energias e alimentando a vida. Das profundezas misteriosas do desconhecido, todavia, outro corpo misterioso aparece para completar a mágica. Jesus usou o vento para defini-lo. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. O vento é impreciso, o vento é improvável, o vento é misterioso. Invisível como a brisa da tarde, o vento penetra no átrio e sacode as cortinas e apaga a chama da vela. O espírito que aparece nas asas do vento toma posse daquele projeto humano e encaminha seus passos por toda aquela existência. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, como já anunciei, 15 de julho de 2016, ciladas do sexo imaturo. Será na próxima sexta-feira, minha gente. E agora só nos resta agradecer a todos. Agradecer e pedir ao Pai Celestial, a Jesus, nosso querido Mestre, que derrame suas bênçãos sobre todos os nossos telespectadores, por todo o mundo, por todos os que sofrem. Que o Pai Celestial enxergue a dor e cure aqueles que necessitam de cura. Que a paz se derrame por toda a terra. Mas que, acima de tudo, haja amor nos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.